seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Me chamo Ana Paula Bicalho, estou aqui com a Rebeca Ferreira e nós temos um episódio muito especial para falar para você. Que esse é um episódio que vai falar muito sobre o que é a jornada do cristão, a jornada daquele que busca a sua intimidade com o Senhor. Hoje nós vamos falar do tema devocional. Ter uma vida devocional, né, Beca? É verdade. Será que é fácil ter uma vida devocional? A palavra devocional não está na Bíblia, sabia? Mas nós temos vários personagens bíblicos que nos instruem a ter uma vida em devoção ao Senhor, né, Beca? Sim, inspirador. E hoje nós vamos falar sobre o que é devocional. Você sabe, Beca, o que para você definiria devocional? Devocional, para mim, é um momento que eu tiro, assim, desligo de tudo para ouvir Deus, sentir Deus na minha vida. Amém. E esse é o propósito mesmo. Mediante a um mundo tão corrido que nós temos, né? Como mulheres, como mães, como pessoas que se entregam para ministério, é natural que a gente tenha muitas atribuições. E tirar um tempo, reservar um tempo do nosso dia a dia para silenciar todas essas vozes e simplesmente estar em sintonia com o Senhor, não é fácil. Não mesmo. Né? Requer muita disciplina. Você é disciplinada, Beca? Não tô nem falando com o devocional, com a vida em geral. Você é disciplinada? Olha, já fui mais displicente. Mas acho que com o passar do tempo a gente vai criando necessidades de ter disciplina em certas áreas. É. E uma dessas áreas que eu aprendi a ter disciplina foi com o devocional. Foi, Beca. Uau! E foram momentos, assim, de bastante dor. Você fica perdido sem saber o que fazer. E quando você entende que o melhor momento é esse de estar com o Senhor, de se apegar. E aí quando você vai criando rotinas, que isso vai te aproximando mais de Deus, você vê como é gostoso. Nós vamos falar sobre isso. Como criar esse ambiente, né? Essa disciplina para que a gente consiga ter esse hábito de ter esse tempo de devoção ao Senhor. Porque nós gravamos um episódio alguns meses atrás a respeito de Cristo no cotidiano. Sim. Onde a gente falou um pouquinho sobre como é caminhar com o Senhor no nosso dia a dia. A gente percebe que não é só um momento de devocional. A gente percebe que é uma vida de devocional. Sim. Porque às vezes a gente espera que seja só naquele ambiente secreto. Mas a verdade é que a vida devocional ela vai refletindo Cristo a todo tempo, Verdade. né? Mas ter essa disciplina pra mim não é fácil, Beca. Não? Não, eu não sou uma pessoa disciplinada, sabia? Sério? Eu tenho dificuldade até com os horários dos meus remédios, com as vitaminas, eu esqueço. Se eu não coloco alarme despertando, eu esqueço. Sim, tem coisas que é só com alarme mesmo. É só com alarme. Então, o meu devocional também não é diferente. Ou eu faço o meu devocional no primeiro momento do dia, Sim. ou eu entro ali naquele, como Marta, né? Com todos aqueles afazeres e eu vou esquecendo. Sim. É claro que eu tô ali com o meu momento de louvor, eu acordo, eu já coloco louvor. Também. Mas ainda assim, se eu não tenho intencionalmente essa pausa logo nos meus primeiros minutos do dia, eu não consigo mais. Claro que a gente vai fazendo orações no decorrer do dia. Eu amo orar. Sim. Na hora já tomando banho, Sim. quando eu tô dirigindo, quando eu tô fazendo alguma coisa aqui dentro de casa. Na hora do almoço, né? Isso é tão bom, não é? E engraçado que você falou, e quem anda com você não parece, viu, Ana? Que existe essa desorganização, né? Não parece, você tá enganando muito bem. Mas você sabe que isso a minha mãe, ela sempre me chama atenção. Ela fala assim comigo: filha, você tomou as vitaminas hoje? Ah, aposto que você não tomou vitamina hoje. Por isso, é porque eu não tenho disciplina. Então, fazer o devocional para mim não é algo fácil. Sim. É algo que eu entendo e estabeleço como prioridade. Mas falar que eu tenho, assim, Gente, porque vamos combinar uma coisa, Beca? Uhum. A gente entende que o Senhor está conosco em todo o tempo. Sim. E a gente sabe que nós estamos no mundo, né? E o mundo jaz no maligno. Então você pensa, o mundo conspira para que a gente não consiga fazer esse tempo de devocional. Sim. Ele conspira para que a gente não consiga ter esse tempo de calar todas as vozes e concentrar naquele que nos conhece por inteiro, que nos ama por inteiro, né? Verdade. E a gente também teve um episódio falando sobre menopausa. Se você não assistiu, volta lá atrás. E fala também sobre isso, sobre essa desconexão mental que a gente esquece das coisas, né? Então, com o excesso de atividades, de afazeres,
acaba que a gente vai esquecendo de algumas coisas, né? Vai. E esses alarmes, esse alerta no meu balcão, na pia, né, de casa, já fica um calendário. Tudo que eu tenho que fazer eu já anoto ali. Sério? E agora tem já que aprender tô com você, anotando Beca. as coisas do marido, né? Ah, Pra muito não bem. chocar, porque semana passada, você viu, né? Eu viajei no dia da formatura dele e eu fiquei tão Foi. arrasada. Foi. Mas agora eu falei assim, não, agora traz aqui a sua agenda que eu vou linkar junto com a minha. E isso é tão, tão importante. E a gente vai até ajudando em casa, né? Os horários de todo mundo. É e verdade. essa questão do devocional para mim também tem que ser de manhã. Porque eu acho que a gente começa de manhã fazendo os afazeres de casa, entrando no ritmo, né, de todo mundo, e quando vê no final do dia, poxa, esqueci, não fez. Ou então só faz o fast food, básico, né? Ouve o louvor, ouve alguém dando uma palavra rápida, mas o devocional que a gente vai falar aqui é algo mais profundo. É algo que você para, desliga tudo para estar na presença do Pai. E ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é muito fácil hoje em dia a gente ouvir sobre a nossa alma. Verdade. O que nós estamos sentindo, se eu estou triste, se eu estou muito alegre, verdade, se eu estou me preocupando com uma outra pessoa, uma outra situação. E acaba que o que o Espírito Santo está falando com a gente. E a gente muitas vezes negligencia essa voz, Sim, né? Com certeza. E sabe, Beca, você estava falando sobre essa questão da agenda, né, de cumprir com tudo que nós temos de afazeres. É muito bonito que o próprio Senhor, ele fala para a gente entregar, ter Ele em primeiro lugar, Sim. colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar para as demais serem acrescentadas, né? Então, quando nós entregamos ali os nossos primeiros minutos, os primeiros momentos do nosso dia, é como uma primícia mesmo para o Senhor, e Ele é digno dessa honra, né? Exatamente. Ele é digno dessa primícia. É claro que o tempo de devocional não é aquele momento de abrir os olhos e já glorifiquei a Deus porque eu tô viva. Não é isso, porque isso é instantâneo, né? É gratidão aí, né? Aqui quando a gente sabe que todo ser que vive louva o Senhor, a partir do momento que a gente chega à constatação de acordei, estou respirando, a gente já entrega ali, né? Já consagra o Senhor ao dia, agradece porque as misericórdias e a graça do Senhor se renovou. Mas o tempo do devocional olha só o que a palavra fala em Mateus 6. Que diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. É esse momento mesmo, né, de abrir a porta do seu quarto, fechar a porta. Mas a verdade é que nem sempre o devocional é feito dentro do quarto, né? Verdade. Aonde que o devocional pode ser feito, Beca? Olha, na minha casa antiga tinha um espaço, né, dentro do meu quarto, que era, aqui a gente fala que é o closet, né? Sim. Que é o nosso guarda-roupa dentro do quarto. E eu tinha um espacinho que eu fiz o meu canto de oração. Sim. Que a gente aprende com aquele filme O Quarto de Guerra. Se você não assistiu, é uma ótima dica para você aprender mais sobre o que é oração, quer ter esse tempo de devocional. Esse filme eu super indico. É verdade. E só que eu me mudei e meu closet ficou menor. Então, eu tive que fazer agora as minhas devocionais no escritório mesmo. Então, na verdade, ficou maior, né? Ficou maravilhoso. Maior. Tinha um espaço pequeno, agora tem um espaço grande. Mas é porque, geralmente, o escritório tem aquela sensação de trabalho, né? Sim. Você vai para lá para produzir ou para organizar algo. E aí, agora eu estou trabalhando isso em mim, que eu estou lá primeiro, consagrando esse lugar para Deus também. E foi muito interessante que essa semana estava um pouco desorganizado no meu escritório. Confesso aqui também. Vamos confessando logo os pecados. E aí nesse momento de devocional com o Senhor, eu falei, Espírito Santo, que nesse ambiente seja um ambiente organizado. Amém. Que esse ambiente seja um ambiente próspero, de criatividade, né, de presença de Deus. E foi engraçado que eu comecei a arrumar depois de uma forma tão natural e trazendo a presença de Deus para esse ambiente, né? Amém. E é isso, independente do lugar que você esteja, consagrando esse ambiente para o Senhor, Ele está presente. Amém. A palavra de Deus fala que para onde a gente vai, a gente não consegue escapar do Senhor, né? Nem dos mais altos céus, nem do mais profundo mar. Quer dizer, não existe nenhum lugar onde o Senhor não possa nos alcançar. Mas ser intencional nesse momento de, vou parar tudo e vou priorizar, é fundamental. E, gente, o que nós precisamos para ter um devocional? Sobretudo, a palavra de Deus, né, Beca? Isso não pode faltar.
Verdade. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu posso fazer meu devocional dirigindo, eu posso fazer meu devocional lavando vasilha. Ali é Cristo no cotidiano. O devocional você tem que ter leitura, você tem que parar, ler, meditar. Existe todo vamos dizer, um ritual, né, para se fazer um devocional. E geralmente, como é que você começa o devocional? Eu começo louvando ao Senhor. Sim. Eu amo no meu primeiro momento já entregar em adoração. Você também? Sim. O louvor, ele traz essa concentração primeiro mental, que você tá ali, né? Trazendo sua mente e suas emoções para um lugar só. E a palavra diz que o louvor liberta. Amém. Então, todo sentimento de angústia, de ansiedade, ele vai sendo quebrado ali no louvor, né? Eu acredito que a palavra, ela vem mais para dar esse norte, né, da nossa condução de fé. Amém. E depois, aí você começa em oração. As orações têm várias formas de você adorar a Deus. Tem orações de guerra, que você intercede como guerra, orações de cura. Existem vários tipos de orações. Oração de gratidão, de louvor. Exato. E aí você vai sendo guiada pelo Espírito. Amém. Nessas orações aí Deus traz uma pessoa, né, na mente para você orar. Do nada, né? Às vezes você lembra de alguém que... Hoje isso aconteceu comigo, sabia? Eu fui na área externa... antes de fazer meu devocional, eu levo meu cachorrinho para fazer xixi todos os dias, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é levar ele para fazer xixi. E na hora que eu fui, eu lembrei de uma pessoa que esteve aqui na minha casa, que gostava de ficar na área externa. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está me trazendo à memória o nome dessa pessoa, é porque agora, no meu momento de oração, eu tenho que orar por ela, porque não foi em vão. Sim, então isso acontece mesmo, né? O Senhor vai trazendo clareza. É tão gostoso, né? Às vezes você liga para a pessoa e fala, olha, estava orando por você hoje, nossa, a pessoa se sente tão agradecida, amada, e fala assim que Deus lembrou, né, a pessoa para orar por você. E somos assim, arrodeados de anjos intercedendo por a gente. E a oração é uma expressão de amor, né? É uma forma de amor sobrenatural. Tanto é que a gente até tem que orar pelos nossos inimigos. Oh, Deus, né? Só essa presença mesmo para nos ajudar nesse sentido, né, Beca? Sim, verdade. Ô, Beca, eu sempre gosto, né, como eu falei, de iniciar com louvor. Então, vamos iniciar esse episódio. Gente, vocês sabem, eu amo cantar, apesar de não saber cantar. Então não posso perder a oportunidade de estar gravando com a Beca e não pôr ela pra cantar, gente, né? Olha, vamos combinar? Vamos conversar aqui, né? Sempre nas gravações a Ana lembra de músicas, né? E ela sempre falava, Beca, entra pra cantar. Só entra pra cantar. Ela geralmente estava no bastidor, né, Beca? Eu falo, Beca, entra só nessa parte. Ela não queria. Agora, e dessa vez ela não deixou... Não tem escapatória, você vai cantar. Vamos louvar, vamos Senhor. Louvar juntos. É tão gostoso, né? Louvarmos ao Senhor. E tem esse hino que você pediu pra gente estar cantando aqui, né? Fala que, Senhor, estou aqui para te adorar, né? Em tua presença eu desejo estar, né? Vamos cantar um pedacinho? Vamos. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Amém, né? Dá vontade de ficar aqui só adorando, né? Porque muitas vezes a gente, no nosso momento de devocional, né, vai faltar palavras. Vai, né? Com certeza. Às vezes tudo que a gente tem para entregar para o Senhor é só uma canção em lágrimas mesmo, nada mais do que isso, e né? Quantas canções se tornam as nossas orações, né? A gente não tem nem o que falar. O louvor já fala por nós, né? Fala, Senhor, essa palavra, essa oração, nesse louvor, seja a minha oração agora, que suba a tua presença como incenso suave, né? Amém. Tô vendo essa vela aqui, né? Acesa. E está subindo aqui um aroma, que pena que você não está sentindo, mas está subindo um aroma tão gostoso. Verdade. E isso lembra as nossas orações ao Senhor, né? Que ela sobe a Deus as nossas orações e que chegue ao Senhor cada pedido, cada clamor. E Ele
tá colhendo tudo, né? É verdade. Ele não desperdiça nada, nenhum momento de adoração, de louvor, oração, né? E aquilo que parece ser coisas pequenas para você, parece ser bobagem, tipo assim, eu não me acho nem merecedora de pedir isso para Deus, mas o Senhor, Ele sabe, e Ele tem um capricho. E Ele está atento, né, às nossas demandas, necessidades, ainda Sim. que não saia nenhuma palavra da nossa boca, Ele já sabe tudo que passa no nosso coração. Verdade. E isso é maravilhoso, Sim. né? Ele ouve, Ele escuta o nosso clamor e Ele tem desejo, Sim. né, em nos atender. E Beca, a gente estava falando que nós duas, coincidentemente, temos o hábito, então, de fazer o nosso devocional na parte da manhã. Sim. Mas tem um horário para fazer devocional? Tem, assim, o meu horário, geralmente, antes de meu filho levantar de ir para a escola, eu já coloco meia hora antes para ter esse meu momento com Deus. De qualidade, né? Tempo de qualidade. Sem falar assim, eu tô com pressa porque ele tem que ir para a escola. Sim. Porque quando ele senta à mesa, eu tento sempre ter essa disciplina, né? Às vezes passa, mas também não pode ser tão religioso, né? Não. A gente tem eu vou até colocar aqui depois da descrição, a gente comprou uma caixinha de oração de profecia para o filho, que é benção pai e benção mãe. Eu lembro. Né? Aí, essa caixinha, ela tem uma palavra profética para o filho. Uau. E ela já indica o versículo para você ler. Sim. Então, se você já no seu espírito, já está preparada para esse momento de profecia para o seu filho. Uau. Ele já recebe aquilo com uma palavra de envio para decorrer do dia. E aí teve um dia que foi bem engraçado, né? Porque ele já tá achando normal isso, né? E aí o que eu fiz? Peguei a cartinha, dei para ele, falou assim, agora você vai orar pelo seu pai. Uau, enviando o pai, debaixo de promessas. Exato. Aí ele ficou meio chocado, assim, tipo, não, essa caixinha é pra mim, né? É benção pai, benção mãe, né? Benção pai, benção mãe. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Amém. Independente, né, de para quem seja. Foi uma didática para o pai fazer para os filhos, mas a palavra você pode liberar para o seu esposo, para sua esposa. É bem legal. E aí ele leu, aí estava tudo em português, né? Ele leu mesmo assim para o pai e foi tão bonito. O pai se emocionou, né? É a importância de a gente ensinar nossos filhos a receber a bênção, mas também dar a bênção. É verdade, é verdade. Gostoso. Agora, se você não tem o hábito, mulher, de fazer o seu devocional, a gente quer te convidar para que você crie esse hábito. Na verdade, não existe, vamos dizer, nenhuma magia nisso, né? Não existe nenhuma coisa mística em você entrar no seu quarto e fechar a porta do seu quarto e orar ao Senhor que te vê no secreto. Não, não é sobre isso. O devocional, na verdade, é quando você tem a intenção de tirar um tempo do seu dia para adorar ao Senhor, ouvir a voz do Senhor através da palavra e da meditação, e fazer as suas orações ao Senhor. Sim. Então, se você não tem o hábito de fazer isso dentro da sua rotina, estabeleça isso, né? Não existe horário certo. Eu estava ouvindo nesses dias, a gente gosta muito do autor Hernandes Dias Lopes, né? Na verdade, autor porque a gente lê muitos livros dele, né? No nosso grupo de mulheres, grupo de estudo bíblico. Mas a verdade é que o Hernandes Dias Lopes, ele estava falando assim, eu não posso estabelecer o meu tempo de devocional, porque se eu estabeleço, eu me perco. Porque tem dia que eu tô na minha casa, tem dia que eu tô num hotel, tem dia que eu tô numa conferência, tem dia que nesse horário... Então, se eu estabeleço, eu fico muito rígido. E a intenção não é isso que você trouxe, né? Uma religiosidade, um peso. Porque, gente, eu já vou confessar de antemão, muitas vezes eu pulo o devocional, eu esqueço. É porque eu já fui tão ali absorvida pelo dia que eu falo, meu Deus, hoje eu pulei o devocional. Só que, gente, não existe peso nisso. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor, Ele quer intimidade. Ele quer comunhão. Ele quer que a gente encontre Ele nesse secreto. E quando a gente não encontra Ele nesse secreto, Ele vem nos encontrar no nosso dia a dia. Verdade. Mas a gente tem que dar esse passo de fé, né? Então, seja de manhã, seja durante a tarde, durante um período ali da noite, não importa. O importante é você tirar esse tempinho. Uma vez eu ouvi a Joyce Meyer falando de que... também gosto dela demais. E eu estava ouvindo ela falando que ela estava num grupo de mulheres e elas falando quanto tempo que elas tiravam para fazer a sua devocional. E uma falava, eu tiro 1 hora. Aí a outra falava assim, eu tiro 2 horas. Ela falava, uau, meu Deus, 1 hora, 2 horas?
Eu não tiro 20 minutos. E ela ficou olhando para aquelas mulheres tirando, ela falando, será que eu não estou priorizando Deus? E ela traz uma verdade linda. Ela fala, eu prefiro ter um tempo de devocional de qualidade com o Senhor, intencionalmente nesse tempo, Sim. e o restante do tempo convidar o Senhor a estar comigo. No carro, Sim. quando eu trabalho, enquanto eu cuido das crianças. E essa é a proposta mesmo, né, Beca? Verdade. Não é algo... É como se fosse um calendário devocional, cheque, né? Você vai dando cheque aí no seu dia a dia. Fiz isso, devocional. Não, não é isso. Não é uma rotina pesada. É, na verdade, um lugar de descanso, é um lugar de alívio, é um lugar de intimidade, de escutar mesmo a voz de Deus, né? Verdade. De ter esse tempo. Que gostoso. Então, se você não tem vamos dizer, se você não tem esse hábito dentro da sua rotina, vem com a gente hoje, né? É verdade, porque para estabelecer. Da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, às vezes a gente não também negligencia essa importância de cuidar do corpo, né? A gente às vezes negligencia de ter um relacionamento saudável ou alguma coisa. Às vezes a gente dá umas pisadas na bola mesmo, a gente pisa, né? Mas trazer essa consciência de que cuidar do espírito é tão importante como cuidar do corpo, né? Como cuidar das relações. É tão importante porque nós somos guiados pelo Espírito. Amém. Né? Amém. Devemos ser guiados pelo Espírito. É verdade. E aproveitando que você falou aí de corpo, alma e espírito, eu não posso deixar de falar sobre esse episódio que nós temos aqui no nosso podcast, na nossa plataforma do YouTube. Então, acesse esse vídeo, ele tá maravilhoso. Aproveita para se inscrever, dar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque isso é expansão de reino, né? Fazer com que a palavra de Deus alcance cada vez mais vidas para o Senhor. Verdade. E, Beca, como eu falei, não existe a palavra devocional na Bíblia, né? Eu até fui pesquisar sobre isso. Será que não tinha mesmo? Não tinha. Mas a gente via que o próprio Senhor mostrava a importância de sair do barulho e se concentrar para falar com o Pai, né? Então, o nosso maior exemplo aí de devocional, de uma vida devocional, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas existem outros personagens. Você consegue lembrar de algum agora, Beca, que chama a sua atenção? Tem um que eu amo, assim, que do livro que mais me chama a atenção, né, da história é Neemias. Uau! Neemias, assim, quando eu me vejo muito com essa história de Neemias, e eu quero ler até um versículo aqui, que fala aqui, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, Neemias, vou falar aqui, né, você que pega a Bíblia aí, Neemias 1, capítulo 1, versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus, né? Ele aqui recebeu uma má notícia, né, da sua cidade, da terra dele, e ele se entristeceu muito, né, ao ponto de jejuar e orar. E ali o rei percebeu quanto que ele estava abatido, a alma abatida, e ofereceu a ele tudo aquilo que ele precisava para retornar e reconstruir os muros, né, de Jerusalém. É lindo de ver o amor dele pela terra. E ele fala assim, meu Deus, que amor é esse de você jejuar, orar pela sua nação, orar interceder pelo povo, pelo pecado do povo. De renunciar à sua profissão e ir lá restaurar os muros. É lindo demais. É uma vocação, né? Foi chamado, escolhido. E aí eu falo, Senhor, será que eu tenho esse amor? E eu oro, Senhor, me dê compaixão, me dê amor, me dê essa inspiração de Neemias, sabe? Amém. Amém. Sabe uma personagem que me chama muita atenção e que é são duas personagens muito conhecidas, irmãs, né? Marta e Maria. Sim, eu até trouxe aqui para vocês verem um livrinho que eu ganhei esse final de semana de uma amiga. Que legal. Que é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Vou deixar aqui para vocês. Acessem, né? Esse livro. Não sei se ele tem digital, mas ele tá sendo maravilhoso. Confesso que eu tô bem no inicinho dele, mas eu já tô amando. Por quê? Porque eu sinto que eu tenho muito Marta. Primeiro que a minha linguagem de amor é serviço. Então, assim, eu amo servir, eu amo trabalhar, eu amo tá em movimento. E
deixar esse mundo de tantos afazeres para se recolher e escolher a melhor parte, como o próprio Senhor, né? Quando ele esteve ali com Marta e Maria, Marta indignada porque Maria estava ali sentada aos pés de Jesus e ela trabalhando em receber Jesus em casa. Vocês imaginam o que é receber Jesus em casa, gente? Se para receber mulheres aqui em casa eu já fico frenética, deixar a casa limpinha, cheirosa, organizar tudo, preparar a mesa bem bonita, não é? Não é gostoso a gente receber assim? Agora você imagina que é Jesus entrando na sua casa. Minha filha, eu imagino Marta. Eu me compadeço tanto de Marta, porque eu acho que eu não seria Maria, não, eu seria Marta. Eu tenho certeza que eu estaria ali, ó, no super movimento, né? Sabe? E quando a gente pega e vê ali o próprio Jesus falando com Marta, fala: Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, que foi sentar aos seus pés e ouvir o que ele estava falando. Ter esse coração de Maria no mundo de Marta não é fácil, mas nós temos um ajudador que é o Espírito Santo, né? E que bom que é ter esse ajudador, né, Beca? Verdade. Que fala mesmo com a gente: Marta, Marta, quieta seu coração, escolha a melhor parte, né? Olha, quer que a Beca canta mais uma vez? Não, não precisa não. Não tem aquele louvor como Maria. Isso aí é outro nível. Por isso, gente, porque nós temos que ter um coração de Maria. Por mais que o mundo nos chame para ser tarefeira, né? Para ser aquela que tem que cumprir com tantas demandas. Gente, demandas dentro de casa, demandas ministeriais. A gente muitas vezes acha que fazer coisas para Jesus é ter tempo com Jesus. E eu vou te falar, eu vivi isso recentemente, de entender que não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós intimidade, comunhão, tempo de qualidade. E não esse ativismo religioso de achar que isso é estar em comunhão com o Pai. Servir ao Senhor é resposta nossa em adoração. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer o nosso louvor e toda a nossa adoração, né? Verdade, porque muitas vezes a gente vai fazendo as coisas... É atropelada. E você vai fazendo, porque você tem um coração que o que você receber, você quer dar. Né? Você fala: poxa, eu descobri Jesus na minha vida e foi o diferencial, eu preciso dar isso. E aí você quer compartilhar e acaba você pegando várias atividades. E aí você vai pegando e vai fazendo, de um certo tempo tá bom, mas daqui a pouco já vira rotina. E aí você não faz mais sentindo a presença de Deus. Verdade. Né? E eu falo também, porque eu estava trabalhando com mídia, e eu vi que esse tempo estava sendo roubado, né? Desse tempo de comunhão, de intimidade, né? E aí eu falei: e mesmo fazendo pro Senhor, né, Beca? Mesmo fazendo pro Senhor. E como é bom a gente realinhar e voltar, porque o sacrifício já foi feito. Né? Nós somos aqui, sim, embaixadores de Cristo. Né? Estamos fazendo esse podcast aqui para alcançar você, alcançar um amigo. Compartilha, aproveita esse conteúdo, compartilha. Fazendo, sim, a obra de Deus. Isso, apenas clicando, enviando, compartilhando, você também faz parte desse projeto aqui. Amém. Amém. Beca, e eu vi que você também pegou uns livrinhos aí, né, para indicar pra gente. Sim. Mostra aí, por favor, os seus livros. Vou mostrar, gente. Preparadas? Sim! Eu vou lhe falar, eu não tinha disciplina nenhuma, gente, eu não tinha disciplina nenhuma. Eu achava que você ouvir alguém falando no podcast, ter essa ministração rápida era devocional. Até que eu aprendi que não. Uau! É preciso, sim, ter algo mais profundo, né? E aí, eu participando de um grupo de mulheres, a qual a minha amiga Vanessa era líder e a Rúbia também era líder na época. A gente começou a estudar com esse livro aqui, O Poder da Mulher que Ora. Uau! Fala aqui o nome da autora, que você fala inglês melhor do que eu. Misericórdia, olha a responsabilidade. Stormy ou Martin? Esse nome aí, gente. Vamos botar aqui na legenda. Uau! Você sabe que eu tenho O Poder da Mãe que Ora. Será que é a mesma? Pode ser. Olha, deve ser. Que demais. E aí, ele é gostoso. Aí vocês fizeram tipo um curso? Toda sexta-feira a gente estudava com um capítulo com ele. Que lindo. E aí, ele é gostoso porque, além dele dar uma palavra, ele faz uns quiz, ele faz umas perguntas aqui bem interessantes. Tipo assim: por que é tão difícil orar por mim mesma? Uau! Então ela faz essa reflexão e no final do capítulo sempre tem os versículos para você
está orando em cima Aham. disso. Então, ele é para você que está começando, eu super indico, que é uma forma bem leve de aprender. Que dica maravilhosa. Agora, se você está em outro nível, em outra pegada, assim, não, eu quero, já li esse, talvez, né? Ou Já tem uma vida de oração. já tem uma vida de oração, quero ir para algo mais profundo. Tem esse livro, esse filme que a gente indicou sobre Quarto de Guerra. E ele indica esse material para você estudar. É um acompanhamento que ele faz por semana também. Uau! E você vai criar seu ambiente de oração. Então, se você não tem um quarto de guerra ainda, quer começar, já compra o material para você ir É estudando. disponível na internet, Beca? É disponível na internet, Aham. mas eu gosto de riscar, eu gosto de tá. fazer minhas anotações, Aham. então eu indico Usar o marca-texto, né? usar o marca-texto. Tudo meio marcadinho. Isso. E aí, ele é um kit. Tem um Uhum. kit que você pode comprar só o livro, mas eu preferi já comprar o kit. Porque se você vai começar uma oração, vamos fazer certo, né? Sim! Que E maravilha! ele tem esse plano de batalha. É o seu diário de oração. Então, você escreve aqui. Ó, deixa eu te mostrar, Ana. Você escreve Que aqui. demais! Ó, não repara as letras. Não, eu nem vou olhar os pedidos de oração. Ó, se você coloca a data da oração, pedido de oração e tem um espaço, a data de quando você realizar, Uau! você anota. Igual no filme, Exato, igual no filme. Vai fazendo um memorial, né, perante Exato. o Senhor. E aqui do lado você coloca o que foi que aconteceu, agradecimento, Senhor, obrigado, Que essa lindo. bênção aconteceu. Memorial Então, de oração. Ele, pra mim, foi muito gostoso, porque às vezes as pessoas pedem a oração e eu ficava, vou orar por você. Mas quando você coloca, aí você, depois de estar relembrando, eu vou ligar para aquela pessoa. É. Como é que ainda tá sobre isso? Aí a pessoa fala, não, ainda tô né? Continua em oração, ou já conquistei. Aí você vai lá, agradece também pela pessoa. É muito Verdade. gostoso. É. E esse aqui me veio em um momento assim muito, muito especial, que meu marido teve um período que passou depressão, né? E eu não sabia que ele estava passando por isso. Então, quando eu descobri que eu precisava ter esse lugar de oração, De guerrear. de guerrear, porque tem momentos que você está na adoração, que você está ali buscando a presença de Deus, e tem momentos que você tem que guerrear mesmo pela sua casa, pela sua família. Sabe aquele ambiente que está tudo em paz, está todo mundo em harmonia, mas de repente começa aquela confusão dentro de casa, começa aquele esfriamento, começa aquele desinteresse. Sim. É espiritual. O seu celular tá aí, Beca? Não. Tá. Olha só, você tem aquela Bíblia online? Tenho. Você sabia que a Bíblia online, ela tem vários planos, Sim, né, de oração. de devocional, Sim. e ela tem a leitura diária. Olha o versículo de hoje, Beca. E tá em Hebreus 5:7. Quer ler? Quero. Vai. Olha isso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por conta da sua piedade. Quer dizer, Jesus, enquanto homem, ele também ia para esse secreto em forte clamor e lágrimas. Sim. Tem momento, Beca, que é só no devocional mesmo que a gente vai conseguir com ir certeza. encontrar, né, em orações e súplicas aquele que nos ouve, que nos livra da morte e que ouve o pedido do nosso coração com piedade, misericórdia e graça, né? Sim. E uma coisa assim que você falando sobre Jesus tendo esse lugar de oração, lembra quando ele foi para o deserto, ele estava em jejum e oração. Uau! A Bíblia fala que há castas de demônios Que só que sai. só saem com jejum e oração. Ferramentas Não poderosas, adianta né? você delegar isso para outra pessoa. Não. Temos que Né? ser nós. Tem que ser você. É eu e você. Né? Pagar o preço de jejum e oração. É necessário e a vitória é certa. Amém. A Amém. vitória é certa, né? Quando já está escrito, já está consumado, já foi conquistado. Só basta você estar nesse ambiente. E a verdade é que a palavra de Deus, ela contém aqui uma série de promessas, né, Beca? E quando nós oramos a palavra de Deus, na verdade, nós oramos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Sim. Porque é muito fácil a gente orar, ai, Senhor, eu tô triste por conta disso e disso e disso.
Ah, Senhor, restaura isso, isso e isso. Gente, é claro que o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. E é Sim. claro que o Senhor, Ele está atento a todas as nossas necessidades. Mas quando nós oramos a palavra de Deus, aquilo que Deus já nos prometeu conforme a palavra, nós não estamos orando conforme a nossa vontade. Nós Sim. estamos orando conforme a vontade de Deus. Então, a partir do momento que a gente tem uma vida de devocional e a gente debruça sobre a palavra, a gente começa a entender e crer nas verdades que Deus tem sobre nós, sobre as nossas vidas, né? Sim. Então, por isso que a vida de devocional e você orar a palavra, ela é tão certeza de garantia e de vitória. Porque nós não estamos orando conforme a gente quer, a gente está orando conforme a vontade do Senhor, né? Sim. Eu Isso quero é poderoso. eu quero contar uma experiência bem forte. Pois então, conte. Bem forte, tá? Eu recebi uma pessoa na minha casa e essa pessoa foi dormir na minha casa. Dormiu alguns dias na minha casa. E esse período eu tinha acabado de sair de uma cirurgia que eu fiz no pescoço. E eu estava nesse ambiente que eu falei assim, não estava sentindo paz na minha casa. Alguma coisa estava pesada, alguma coisa estava acontecendo e eu tinha acabado de sair da cirurgia. E eu senti no meu espírito de fazer esse jejum. E quando eu fiz esse jejum, e aí essa pessoa saiu, não estava na minha casa mais, e o móvel eu tinha deixado na garagem. Esse móvel que ela dormiu, eu tinha colocado na garagem, né? Sim. E eu na garagem, o Espírito Santo falou assim, vai lá. É forte, viu? Se você não... O Espírito Santo falou assim, vai lá. Não sei se eu já te contei essa história. Já me contou. Abre o box do colchão e veja que tem algo ali dentro do box do colchão. Uau, o Espírito E Santo eu falo trazendo assim, luz, não, mas revelação. o que isso? Rasgar o forro do box do colchão. E aí o Espírito Santo falando bem forte, porque eu já estava nesse ambiente de jejum e oração. Sim. Buscando a revelação. Buscando a revelação que estava acontecendo. E ali, quando eu rasguei, o Espírito Santo me mostrou que era um trabalho que essa pessoa fez para afastar meu marido de mim. Meu Deus. Ela colocou, né? Fez um trabalho, fez uma feitiçaria, colocou um trabalho lá. E isso é muito mais comum do que a gente pensa, né, Beth? Exato. E aí, quando eu vi, sabe, sem acreditar, né? Porque no físico você não acredita. Como é que a pessoa tá dentro da sua casa é capaz de fazer isso, né? Sim. Mas quando eu vi, eu na mesma hora me alegrei. Amém. Porque o Espírito Santo, ele não deixa nada descoberto, em oculto, nada escondido. Então, a gente precisa estar neste lugar espiritual. Para que ele possa trazer para que ele traga revelação. Porque nos nossos olhos naturais, a gente não quer dizer... Era uma coisa que estava ali, podia ficar ali tempos, né? Você viveu um período ali tenso com o marido, porque Sim. vale lembrar, Beca, e para você, mulher, né, que está nos ouvindo, que esse mundo ele jaz no maligno. Mas nós não somos desse mundo, nós somos do Senhor, nós somos propriedades do Senhor, Ele nos comprou a preço de sangue. Então o Senhor, Ele tende a nos guardar e proteger de todo mal. Exatamente. Essa é uma promessa dele, né, Beca? Então quando nós somos alcançados por esse mundo que jaz mesmo no maligno, Ele vai trazer revelação a tudo isso que está sendo trabalhado contra a nossa vida, contra os nossos relacionamentos, contra a nossa prosperidade. Exato. E a partir daí que você tem luz, você sabe como guerrear. Exatamente. Né? Você tem a revelação, você sabe, eu vou lutar com as armas que o Senhor me deu. É com jejum, oração, posicionamento, crendo e confiando que o Deus que me mostra, Ele também é o Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma e que restaura, né? Exatamente. É necessário ter essa disciplina, né? Oração, adoração, leitura na palavra. Isso, vamos falar sobre essa rotina de devocional? A gente já começou aqui, a gente tem em comum, hein? Ô, Beca, acho que a gente pode fazer devocionais juntos. Inclusive, gente, deixa eu até aproveitar e falar que no perfil do nosso podcast, OFC, que é o perfil do Instagram, a gente sempre tem 2 mulheres, né, que fazem parte aí do grupo, postando devocionais. Então, semanalmente, a gente tem ali cerca de 2 devocionais, né, por semana, para que você também possa ser alcançado. E nós 2 participamos também da escrita de devocional da nossa igreja local, né, Beca? E que é um presente pra gente. Então, a gente combinou aqui
de que a gente começa com a adoração. Mas e Perfeito. depois, Beca, qual que é o próximo passo seu? Meu próximo passo é a leitura na palavra. Ah, eu também. Vou para a palavra, que é a base, É né? a base. Eu gosto de ler o texto corrido. Inclusive, Beca, até trouxe para mostrar para vocês, gente. Ai, Olha o que que eu decidi bonito. fazer esse ano. Eu Ai, que comecei lindo. a transcrever a Bíblia, Uau, sabia? que inspiração, hein, pessoal? Por quê? Porque às vezes a gente lê ali, é uma lida de o quê? 5 minutos? Sim. E eu falei, não, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para ficar meditando nessa Que palavra. lindo. E quando eu vou escrevendo, aquilo vai trazendo memória. Sim. Então eu estou transcrevendo. Então a minha leitura básica, né, da palavra, ela tem Sim. sido escrita. Eu vou lendo e vou escrevendo. Por quê? Porque o devocional ele não é composto só da leitura bíblica, Sim, né? não. Ele é composto de uma parte que talvez seja a mais importante, que é a da meditação. Verdade. Meditar na palavra dia e noite, Verdade. né? É trazer essa palavra viva dentro de nós, porque é ela que nos vivifica, que nos santifica, Sim. né? Perfeito. Então, eu tenho escrito. Mas tem pessoas, Beca, que não usam a Bíblia como base, sabia? Elas usam textos pequenos da Bíblia, porque existem muitos livros de devocional. Sim. Eu até trouxe um que eu gosto muito, que fala Os Pais da Igreja, que é um devocional diário, que são os primeiros, né, religiosos ali, vamos colocar esse nome, logo após a partida de Jesus. Aqui nesse livro específico tem Martinho Lutero, João Calvino, são os pais mesmo da igreja. Legal. É um devocional maravilhoso, ele é pequenininho, tá vendo? Ó, isso aqui. Então você faz isso aqui em, sei lá, você lê isso aqui em 3 minutos. Eu acho pouco, por isso que eu tô gostando de ter um Sim. pouco mais de tempo de leitura. E aqui a gente usa, até a gente usou durante um bom tempo no devocional Aqui do podcast, do né? nosso Instagram. Que é o Pão Diário. São 365 reflexões para o ano, para que você possa ter esse tempo com Deus. Existem demais. milhares de opções de devocionais bíblicos cristocêntricos que vocês podem estar buscando de referência, né? Vale a pena. Agora, então, Beca, vamos lá. A gente falou de adoração, falamos de Bíblia, né? De leitura bíblica. E aí, depois a gente parte para oração? Oração. Isso. Meditação. O jejum. Jejum como uma arma espiritual maravilhosa, né? Sabe que muitas vezes eu conheço pessoas que ficam de jejum até o momento do devocional. Exatamente para matar essa carne, para sentir esse devocional com mais intensidade, deixar a carne gritando para o espírito, né? Ter mais liberdade. E gostoso quando você lê a palavra, não é só aquele momento, você vai durante o dia de falar, mastigando aquela palavra, né? Fala assim, poxa, será que essa palavra é para mim ou para alguém? Como é que chama o movimento que a vaca vai fazendo ali o dia inteiro? Ruminando. Vai ruminando a palavra. A Bíblia, né? Você vai... um gostinho digerindo, meio, às vezes um pouco amargo. Ai, tem que dar outra face. Ai, tem que perdoar. Ai, tem que amar. Tem que ajudar o próximo, né? Dar a capa. Andar mais uma milha, né? São coisas que a gente aprende todo dia. Todo dia. É dentro de casa, é fora de casa, no trabalho, né? É sempre... Ministério, a gente sempre vai aprendendo. É verdade. Então, meninas, a gente quer deixar aqui para vocês que vocês podem sim criar esse ambiente de devocional, como nós já falamos aqui, pode ser em qualquer lugar, né? Seja na mesa, seja na cama, com a Bíblia no colo, não importa. O importante é Bíblia, o importante é a leitura da palavra, meditação, oração, louvor de adoração, e a gente não pode esquecer que nesse momento de oração é muito importante também a gente trazer a purificação, né, Beca? Trazer lembrança dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, pedir para o Senhor nos ajudar, nos fortalecer a vencer, a romper com os pecados que insistem, né? A nos roubar da presença do Pai. Então é basicamente isso, né, Beca? Muito importante isso essa é ter parte. essa vida devocional, né? Muito importante essa parte que você falou, né? Sobre a gente reconhecer os nossos erros, nossos pecados. Porque nessa hora, né, Beca? Orar, entregar, jejuar por isso. Senhor, eu preciso vencer isso. Eu preciso renunciar a isso, né? É muito, muito bom.
E é no devocional mesmo que isso é falado, porque, gente, o devocional nada mais é do que um diálogo com o Pai. Eu acredito que esse maior aprendizado a gente tem no dia a dia, em casa, né, na comunhão. E aí, quando você vai para a igreja, é muito rápido, né? Ali é muito rápido, a palavra é muito rápido, o momento de você ser ministrada é muito rápido. Então, o dia a dia que vai fazendo você ter essa consciência, aí chega na igreja, já pede, pastor, bota a mão na minha cabeça. Você sabe que eu ouvi o Augusto Nicodemos falando que o devocional é uma espécie de mini culto? Porque tudo que acontece dentro do devocional acontece também no culto público, junto, né, aos nossos irmãos da fé. Um momento de adoração, um momento de reconhecer os nossos pecados, de nos arrependermos, um momento de leitura, um momento de meditação, um momento de comunhão. E aqui é uma comunhão íntima, você e o Pai, o Espírito Santo, né? Exato. É preparar aí uma mesa gostosa para tomar esse café com o Senhor. Devocional é uma delícia, né, Beca? Gostoso. Mas é importante você ir para a igreja, viu? Porque é lá que você vai ser tratado na comunhão com o irmão, onde você vai liberar perdão, onde você vai saber respeitar a personalidade um do outro. É muito importante nós irmos para a igreja. É na comunidade da fé que a gente consegue exercer os frutos do Espírito, né? Sim. A paz, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a bondade, né? A benignidade. É impossível ser um corpo sem estar junto. É verdade. Eu anotei uma frase aqui, Beca, que eu não queria deixar de falar ela. A gente já vai caminhando aí para o fim do nosso episódio, né? Mas tem uma frase aqui que eu achei tão linda que fala assim, olha, que para um devocional você não precisa ter tempo para Deus. Você precisa, na verdade, entregar seu tempo a Ele. Não é ter tempo para Ele, é Ele ser o dono do tempo, né? Perfeito. Assim como Ele é o dono da nossa própria vida. Perfeito. Né? Ai, gente, mas é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Beca? Já está dito? Eu quero falar, sim. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário e algum tema específico que você queira saber, também deixa aqui embaixo, que vai ser ótimo estarmos lendo e comentando com vocês também. Isso mesmo. E nós agradecemos a sua participação. Não deixem de compartilhar esse vídeo com as pessoas, né? E nós não podemos encerrar esse episódio sem antes orar pela sua vida. Verdade. Né? Vamos. Então vamos orar, né, Beca? Amém. Paizinho querido, graças nós te damos, Senhor. Louvamos o teu santo nome nesse dia. Amém. Agradecemos, Senhor, porque tu és bom e a tua fidelidade dura para sempre. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor estará aonde nós estamos. Não importa, Senhor, aonde estivermos, o Senhor estará conosco. Porque o Senhor nos deu como promessa, como garantia, a presença do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, é aquele também que nos confronta, que nos convence daquilo que precisamos ser melhorados para ficarmos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Que possamos ser um templo saudável, um templo de adoração ao Senhor. Nos instrua, Senhor, a respeito do devocional, que isso não seja somente uma lista de afazeres do dia, não, Senhor, mas que seja uma primazia do nosso tempo. Amém. Que a gente possa ter um tempo de qualidade na Tua presença, fechando a porta do nosso quarto, sabendo que o Senhor escuta no nosso secreto, Pai. Nós agradecemos por aquelas que estão assistindo esse episódio, que elas possam ser convencidas a liberar, a ter esse tempo intencional contigo, Pai. Fortaleça, instrua, dê a elas as ferramentas necessárias para que elas possam te buscar com qualidade, com intensidade, mas sobretudo, Senhor, com verdade. A verdade de que o Senhor é um Deus que está disponível, um Deus que nos ama incondicionalmente e um Deus que escuta o nosso clamor. Nós te agradecemos, Pai querido, por mais esse episódio e pela vida de todos aqueles que nos acompanham e nos seguem aqui. Nós te agradecemos no nome precioso do amado Filho Jesus. Amém, amém. Muito bom ter com você. Glória a Deus. E fica mais aqui para assistir o próximo episódio do Nosso Podcast. Bye.